A medicina atualmente conta com uma variedade de modalidades de diagnóstico por imagem e de terapias, e uma modalidade que é pouco conhecida por parte da população geral e até mesmo dos profissionais de saúde se chama medicina nuclear. A medicina nuclear é uma modalidade onde a gente vai fazer a administração de uma substância radioativa no interior do corpo do paciente para você conseguir obter imagens por meio de cintilografia, de SPECT ou de PET-CT, que é a tomografia por emissão de pósitrons, ou ainda para fazer tratamento de algumas condições de saúde, tal como câncer de tireoide, metástases ósseas, dor óssea, enfim, uma variedade de possibilidades. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui no episódio dessa semana, que vai contar com participação especial. Então, vamos nessa! Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje nós vamos falar, finalmente, em toda a história desse podcast, sobre medicina nuclear, que é uma modalidade aí que a gente tem na medicina, naturalmente, como o nome já sugere, e que tem aí umas características que são muito interessantes. E para eu poder abordar esse assunto, naturalmente, como eu queria que fosse mais bem trabalhado, eu trouxe uma pessoa que é mais especialista nessa área para contar para a gente como que funciona. E, portanto, eu apresento para vocês a minha amiga Maria, que trabalha com medicina nuclear e vai contar para a gente aí uma série de novidades, curiosidades acerca dessa área. A Maria trabalha junto comigo, nós trabalhamos na Navix com o físico Ivan, que já participou aqui do podcast, em alguns episódios passados também. E hoje, então, aqui a gente vai trabalhar esse assunto muito bacana. Maria, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está escutando a gente aí no Radiação para Leigos. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigada, Paola, pelo convite. Estou muito feliz pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais da medicina nuclear. Então, eu sou formada no curso de Tecnologia em Radiologia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente faço mestrado lá também no programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica. E na prática de trabalho atuo em medicina nuclear há mais ou menos uns 2 anos já. E também na física médica ali com a Paola e com o Ivan. Muito bom, Maria. E você comentou também agora que você está fazendo o mestrado. E o teu mestrado, ele tá dentro de um campo aí da medicina nuclear, né? Você trabalha com, não é bem limite, né? Referência, né? Doses de referência, né? Como que funciona a tua pesquisa? O que você está investigando aí no teu mestrado? Então, dentro do mestrado, a área abordada está relacionada à física médica na medicina nuclear, que é a parte de nível de referência, né? Então, vai abordar ali quanto está sendo injetados nos pacientes, tem uma padronização, um valor de referência mesmo a nível local, estadual, nacional também. Lá fora, em outros países, a gente já tem isso bem definido. Aqui no Brasil ainda está caminhando aos poucos. Até para a parte do radiodiagnóstico, que a gente está mais habitualmente familiarizado de lidar, né, da física médica, a gente também não tem muito bem estabelecido, né? Então, para a medicina nuclear, que é uma área um pouquinho mais complexa, imagino que tem bastante coisa aí para investigar e pesquisar, penso eu. Exatamente. Muito bom. Então tá, Maria, conta pra gente como que funciona a medicina nuclear. O que é exatamente essa modalidade e qual que é a diferença dessa área para as outras áreas da radiologia ou do diagnóstico da medicina? Então, Paula, a principal diferença aqui na medicina nuclear é que a gente vai utilizar fontes radioativas, que são os nossos radiofármacos, né, os radioisótopos. E esses materiais eles serão diretamente injetados nos pacientes. Lá na radiologia, a gente consegue ligar o equipamento e desligar. Aqui na medicina nuclear, a gente trabalha com fontes. Então, a gente não tem tanto controle sobre essa fonte, não conseguimos desligá-la. Ela tem o seu tempo de meia-vida, a sua atividade,
vai ser essa a principal diferença comparado com o radiodiagnóstico. Aqui na medicina nuclear a gente também consegue fazer terapia e diagnósticos, né? Então a gente trabalha com as duas modalidades. Então, basicamente, né, a grande diferença entre essas duas áreas é que na radiologia geral a gente vai ter a máquina que vai estar produzindo radiação que vai passar pelo paciente, formar uma imagem ou fazer um tratamento. E na medicina nuclear é ao contrário, né? A gente vai então pôr as fontes dentro da pessoa e a pessoa vira uma fonte de radiação que vai emitir para a máquina. E é assim, a gente vai ter então ou diagnóstico ou terapia, né? E já que você falou a respeito disso, né, diagnósticos e terapias aí da medicina nuclear, para que serve exatamente esses exames dessa modalidade, né? Por que um médico iria pedir para um paciente fazer um exame de medicina nuclear e não, de repente, uma tomografia ou um raio-x, né? Ou então mesmo uma terapia de medicina nuclear? Né? Por que ele pediria essa terapia? Quais são os principais usos, né, dessa modalidade? Principalmente aqui na medicina nuclear a gente vai avaliar a fisiologia. Lá no radiodiagnóstico a gente trabalha com anatomia, então a gente vê as estruturas bem delimitadas, bem bonitinhas. Na medicina nuclear a gente vai trabalhar com questão fisiológica, então o funcionamento do organismo mesmo. Isso é a principal diferença que faz com que os médicos solicitem cintilografias, vai solicitar um PET. Basicamente a forma como o nosso corpo, o nosso organismo vai reagir. Então a gente consegue realizar cintilografias onde a gente vai ter a captação desse material em áreas de infecções, por exemplo. O paciente tem um câncer, ele vai verificar se tem uma metástase óssea. A gente consegue avaliar na medicina nuclear através da fisiologia, do funcionamento do organismo desse paciente, não somente a imagem anatômica. A gente pode fazer a união dessas duas modalidades e a gente tem uma técnica híbrida que vai utilizar uma tomografia, por exemplo, uma ressonância. Em contrapartida, vai utilizar também a medicina nuclear. Então, tem a junção das duas. Isso daí que é o famoso PET-CT, né? Isso, tem o PET-CT, tem o SPECT-CT, né? Então, a gente tem a união das duas, ou o PET-RM. Então, basicamente, a diferença da medicina nuclear é que você vê uma imagem funcional, por assim dizer. Entendi. Então, a gente tem uma imagem funcional, né? O organismo do paciente em funcionamento. E ele é uma fonte ambulante. No radiodiagnóstico, a gente não vai ter essa questão do paciente se tornar radioativo e ficar radioativo por um curto período de tempo. Então, essas são as principais diferenças. Isso é importante de pontuar, até quem está ouvindo aqui, se vocês forem retroceder aqui no programa, tem alguns episódios onde eu costumo falar a respeito dessa diferença entre radiação e radioatividade, entre exposição e contaminação, porque o que acontece? Como a Maria está comentando, a gente na medicina nuclear usa uma fonte radioativa, um elemento que você vai injetar na pessoa, e esse elemento misturado com o fármaco que vai fazer as imagens, né, a partir do momento que ela se concentra em alguma região que está sendo estudada. Seja por uma cintilografia, como a Maria comentou, ou por um exame de PET-CT. E o que acontece? Na medicina nuclear, a gente vai ter esse caso da radiação ficar na pessoa. Até em outros episódios já falei a respeito, que essa é a única modalidade onde a pessoa fica de fato com a radiação, porque ela está radioativa. Ela tem uma fonte de radiação no seu interior. Nas outras modalidades que a gente está mais acostumado, como raio-x, tomografia, a radiação passa e vai embora, tá? Então, eu recomendo que vocês escutem o episódio da diferença entre exposição e contaminação, que fica um pouco mais ilustrado essa questão, tá? E falando ainda a respeito aí dessa questão da medicina nuclear, né, dos elementos radioativos e tudo mais, Maria, conta pra mim como que funciona exatamente esse negócio aí de você pegar então um elemento radioativo e injetar na pessoa. Porque quem ouve um negócio desse pensa, não, mas vocês estão ficando malucos, né? Você está injetando um elemento radioativo na pessoa, não é perigoso, né? Porque, o elemento radioativo vai ficar irradiando, né? Então, como que funciona isso, né? Como que o elemento ele é injetado e ele vai ficar lá dentro da pessoa, né, para sempre, ele vai sair, ele vai ficar irradiando para sempre, já que você comentou que ele não desliga.
né? Então ele fica radioativo. Mas aí como é que funciona? Ele vai acabando, né? E de onde que vocês tiram esses elementos? De onde que vem, né? Vocês fazem? Vocês compram? Quem que vende isso? Como que funciona? Certo, então vamos lá, vamos por partes. A gente tem alguns materiais que são utilizados para fazer diagnóstico, que a gente tem o tecnésio, o tecnésio 99 metastável, galho 67, tem o iodo 123, iodo 131, flúor 18 e o talho 201. Esses são os principais materiais que a gente utiliza. O tecnésio 99, ele é utilizado amplamente. Então, lá o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, o IPEN, ele vai fornecer para a gente um gerador, que é uma estrutura que ele vem ali dentro contendo molibdênio, né? Que o tecnésio ele é filho do molibdênio quando se realiza o decaimento, e a gente consegue extrair o tecnésio, que é utilizado para fazer várias cintilografias. Então, por exemplo, esse gerador ele tem 2 entradas. Numa delas a gente coloca um frasco contendo soro e na outra a gente coloca um frasco a vácuo. Então, esse vácuo vai fazer com que o soro percorra toda a coluna dentro do gerador e traga com ele o material radioativo. Esse líquido que sai na outra extremidade é a nossa matéria-prima, o que a gente vai utilizar. Então, o tecnésio ele vai ter lá a capacidade de emitir radiação, né? Vai emitir radiação gama, que vai ser captado pela máquina. Então, nossa máquina ela é um grande detector, que vai ter a capacidade de fazer a captação dessa radiação que está saindo do paciente. Porém, só o tecnésio, ele não vai fazer muita coisa. A gente precisa que tenha uma molécula que vai carregar ele até o órgão de interesse. Então, o médico quer ver uma região óssea, vai ter lá um fármaco determinado que vai levar o tecnésio de carona até os ossos, que no caso é o MDP. O médico solicitou uma cintilografia de perfusão miocárdica, eu quero ver o músculo cardíaco. Então, nós temos outra molécula, outro fármaco, que vai fazer esse trabalho de levar o tecnésio até o coração, que nesse caso é o Sextamib. Mesma coisa, a gente vai para uma cintilografia renal, uma cintilografia cerebral, são outras moléculas que fazem esse trabalho, né? Essa função de carregamento. Às vezes eu até brinco que o tecnésio é folgado, ele precisa que alguém leve ele nas costas até onde ele precisa chegar. Então, essas são assim os principais materiais utilizados. A gente vai ter os fármacos são fornecidos, né, por algumas empresas especializadas e ele é um pozinho, então um pó, geralmente vem poucas gramas desse pó, onde a gente vai adicionar o tecnésio na sua forma líquida ali dentro para fazer a marcação. Tá, então aproveitando isso que você comentou agora, então para vocês que estão ouvindo, essa mescla do fármaco com o elemento radioativo, né, eles chamam de radiofármaco. Isso é o tal do contraste da medicina nuclear. A Maria vai me bater nesse momento, porque quem trabalha com medicina nuclear não gosta dessa nomenclatura porque ela está incorreta, né? Não é um contraste. Mas, né, para público leigo, eventualmente a gente ouve essa referência, né, de que esses elementos radioativos são contraste. Não é indicado falar dessa maneira porque confunde com os contrastes de tomografia, por exemplo, que esses não são nada radioativos, são só substâncias químicas, né? Mas então são esses radiofármacos que vão ser injetados na pessoa. Mas agora você comentou um negócio, eu vou te fazer uma pergunta, né? Você falou que tem algumas empresas então que fornecem o fármaco e você tem outra empresa que fornece o elemento radioativo. Então você tem que você mesmo misturar as duas coisas e você que monta o radiofármaco, então, é isso? Isso mesmo, nós fazemos o processo de marcação, né, que é chamado marcação, essa misturinha que acontece. Então nós temos o material radioativo e nós temos um medicamento, entre aspas, né? Nós temos um remédio. Então a gente vai fazer a manipulação para que ocorra essa marcação. E o processo ele vai ser diferenciado dependendo do material que dependendo do fármaco que a gente está utilizando. Então vão existir alguns fármacos que a gente vai precisar fazer uma incubação, vai deixar ele em banho-maria ali uns 10 minutos. Outros a gente deixa 30. Outros materiais a gente só faz uma inversão, só um movimento, né, 30 segundos, faz uma rotação e deixa ele estabilizar.
Por que faz isso? Para que ocorra uma marcação efetiva dessa molécula com o nosso isótopo, né? Com o tecnésio, nesse caso. Então, essa agitação faz ali com que ocorra a marcação das moléculas, processo de fervura. Então, é controlado. A gente tem o tempo exato para fazer esse tipo de função. Mas vocês mexem com a mão no negócio? Não. Ah, tá. Mas vocês que tem que fazer, então, ali Sim. de certa forma, vocês acabam se expondo um pouco, então, né? Porque vocês têm que manipular o negócio e depois vocês vão injetar na pessoa. Sim, a gente tem aqui exposição de extremidades, principalmente. É utilizado blindagens, nós temos todas as proteções, mas mesmo assim existe a questão da exposição. Uma das nossas estratégias é tempo. Então, quanto menor o tempo, melhor. Quanto mais ágil a gente for na manipulação, menos exposição eu vou receber. Só que, nesse caso, a gente precisa ter o cuidado de ter a rapidez, mas com a cautela, de você não fazer uma contaminação. Senão o problema vai ser maior, de contaminar uma superfície. O fármaco, ele vem num frasco de vidro. E o tecnésio que a gente elui, que é a palavra correta, né, eluição, ele também está em um outro frasco de vidro. Então, a gente utiliza seringas para fazer essa retirada do material de um frasco para outro. Então, não fica em contato direto com a nossa mão, além das luvas, enfim, tem toda a proteção. E pode acontecer de você, que eu imagino que existe uma combinação certa entre elemento radioativo e do fármaco, né? Sim. Pode acontecer de, em algum momento, você fazer essa junção e não dar certo? Sim, acontece. Cada fármaco, ele vem com uma bula estipulando até o quanto de atividade você pode injetar para fazer a marcação. Quanto eu posso usar. Dependendo do valor de uma atividade que eu utilizar, ele vai passar daquilo que é recomendado, daquilo que foi testado pelo fabricante. Quando a gente realiza a marcação, antes de injetar esse material no paciente, ele passa por um controle de qualidade. Então, nós vamos lá, pegamos umas gotinhas, né? Uma seringa, geralmente 1 ml, a gente vai pingar num papel específico lá para fazer o pH e também em outras 2 fitas. A gente pode utilizar sílica gel, papel ótimo, vai depender muito do material que a gente está manipulando. Entendi. Aí a gente deixa também em químicos, então a gente vai ter um laboratório praticamente, tem é um processo, laboratório, para exatamente. garantir. A gente tem lá dentro metanol, a gente tem butanona, acetona, dependendo do radiofármaco, vai mudar esses materiais. Então a gente faz esse controle de qualidade, é feito uma continha lá, um cálculo, para descobrir a pureza. Então antes de ser injetado no paciente, a gente verifica se esse material está acima de 90%, se ele é seguro para ser injetado. Às vezes acontece do material até passar nesse controle de qualidade, mas ele não atingir a estrutura necessária no organismo do paciente. A gente não consegue ter um diagnóstico. Precisa remarcar. Tem que fazer de novo. Tem que fazer Eu tudo perguntei justamente por essa razão, porque na minha cabeça, né, se você mistura e injeta na pessoa e ela não funciona como deveria, você só deu dose de radiação e não tem o exame. Exatamente. Né? Então você está ferindo ali o princípio da otimização, mas acontece, né? Vai fazer o quê? Então por isso que eu pergunto. Mas ainda falando a respeito desses elementos radioativos, né, tem uma coisa que eu queria perguntar que diz respeito, na verdade são 2 coisas. Né? Uma com relação à disposição. Então a gente pode ter tanto o fármaco quanto o elemento radioativo em várias formas, em pó, líquido, aí vocês vão misturando, né? Isso. E o fármaco, né, você comentou ali até que tem várias substâncias químicas, que o fármaco é como se ele fosse um remédio, né? A gente fala que ele é um remédio entre aspas, porque teoricamente ele não tem uma ação farmacológica, ele não vai entrar no corpo para curar nada, né? Ele só vai entrar para levar o material radioativo, né? Então, esse fármaco, ele, como é uma substância, né, de farmacológico, imagino que um laboratório bioquímico vai ali e produza. Mas o elemento químico, porque o elemento químico é um negócio mais específico, né? O radioativo, né? O elemento radioativo. E você comentou que na clínica vocês têm uma máquina, né, que produz o tecnésio, mas ele é um. Vocês usam outros, né? E de onde que vêm esses outros elementos radioativos, né? Como que vocês produzem lá, vocês compram de um lugar, né? Como que funciona? Então, o material radioativo que a gente recebe na forma de gerador, que é de onde a gente extrai o tecnésio 99,
ele é fabricado lá no IPEN, que é o Instituto de Pesquisa Energética Nuclear. Então, a gente recebe esse gerador, normalmente lá por sexta ou sábado, para ser utilizado na semana seguinte. Então, o IPEN manda o gerador e a gente utiliza por mais ou menos uma semana. Passando esse tempo, nós devolvemos a carcaça e recebemos outro. Então, a produção é feita lá pelo IPEN. Galho e iodo também são produzidos no IPEN. Existem outros locais, né, mas eles precisam ser autorizados para que tenha a produção, mas normalmente eles vêm de fora, a gente não produz no nosso ambiente de trabalho. Entendi. Então, basicamente, o Tecnes, por sorte, que é o mais utilizado, vocês têm esse gerador que vocês fazem a troca, mas vocês conseguem fazer ali, né? Então, o resto vem tudo desse laboratório, né, do IPEN. E daí tem uma outra pergunta que eu queria fazer também, que tem relação aí com essa questão do tempo, né, e dos elementos químicos radioativos que vocês compram, que é o seguinte. Você até citou essa palavra agora há pouco, né, que diz respeito à atividade. Para vocês que estão ouvindo, essa palavra, ela tem relação com a parte da física das radiações, que diz respeito basicamente o quão radioativo é um elemento, né, o quanto de radiação que ele vai emitir ali por uma fração de tempo, né? E um elemento radioativo usado na medicina nuclear, ele não vai emitir radiação para sempre, porque senão a pessoa não ia poder ir embora, né? Ela tem que fazer o exame e depois poder ser liberada. Então, ele não vai emitir radiação para sempre. Então, o que isso quer dizer? Que esses elementos radioativos, eles têm um tempo que eles vão durar e depois eles vão acabar. E daí, como que vocês fazem isso? Porque o que eu ouvia falar muito a respeito da medicina nuclear diz respeito à questão de não ser possível haver encaixes na agenda de pacientes que vão fazer exames em virtude disso. Vocês têm uma fração que vocês recebem, né, de elemento que é usado de acordo com essa atividade. Como que vocês fazem para conseguir definir essas doses, né? O quanto de elemento radioativo que vai em cada paciente? Tipo, o que depende disso? Então, cada material ele vai ter um tempo de meia-vida diferente. A gente tem alguns materiais que têm um tempo de meia-vida, ou seja, que eles vão cair pela metade, esse valor vai ser reduzido em questão de minutos, outros em horas, dias. Por exemplo, o iodo, ele vai ter um tempo de meia-vida de 8 dias, ou seja, vamos passar 8 dias para que esse material caia pela metade. Se eu estou com, vamos supor, um número só para ficar mais fácil, 30. Passou 8 dias, eu vou ter 15. O tecnécio, que é bastante utilizado, ele tem um tempo de vida de aproximadamente 6 horas. Então, a gente sabe que vai de manhã eluir o material, vai ter uma quantidade X. E a cada 6 horas eu vou perder metade desse material. Então, a agenda ela é programada de acordo com o dia da semana. Como o gerador ele é entregue lá no sábado, na segunda-feira ele vai ter uma atividade alta, então a gente consegue agendar mais pacientes lá por segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e sábado a gente já tem uma atividade bem baixa. Então, a gente precisa reduzir essa agenda para que seja possível fazer o diagnóstico do paciente. Para ser injetado, você perguntou lá como é injetado. A gente leva em consideração o horário em que o paciente vai fazer o exame, o peso e a idade, porque aqui a gente está falando de metabolismo. Então, um paciente mais idoso tende a ter um sistema metabólico mais lento. Então, vai demorar um pouco mais para esse material chegar na região que a gente quer e formar uma imagem boa. Mesma coisa o peso. Se é um paciente um pouquinho mais cheinho, um pouquinho mais gordinho, a gente precisa aumentar um pouquinho essa dose, porque a gente tem mais massa, né? Massa corpórea maior para fazer a imagem. Então, esses são os principais fatores que dependem. A gente usa umas continhas, né? Uns fatores para auxiliar no cálculo, para conseguir deixar a dose, né? Dose é um termo incorreto, que seria atividade, né? Falar certinho, mas para ter uma dose adequada. A gente já retira, faz o fracionamento dessa dose, considerando esse tempo de meia-vida. Se eu estou fracionando o material às 8 da manhã e o paciente vai chegar às 10, eu já preciso considerar que esse material vai ter perda. Então, a gente tira um pouco a mais para que às 10 ele tenha o que precisa para fazer o diagnóstico. Então, às vezes, o encaixe não é porque a instalação está não está interessada em atender o paciente, é porque realmente as substâncias, as que dá para fazer lá, ainda imagino que até dê para dar um jeito, mas as que vêm de fora, como é por tempo, né, por semana, não tem muito o que fazer, né? É uma bateria que vai acabando, não tem muito como solucionar esse problema. E até você comentou a respeito do tempo aí, né? Você falou que tem
elementos radioativos que duram 8 dias, né? Esse tempo de meia-vida. Você falou que tem elementos que são alguns minutos, alguns são mais rápidos. Eu pergunto agora mais relacionado aos pacientes, quem está indo fazer o exame, como que funciona, né? Porque a pessoa ela vai ficar radioativa, porque a fonte você injetou nela, né? Vai decair, mas leva um tempo. E daí como que funciona? A pessoa pode ir embora, a pessoa não pode ir embora, né? Fica lá, né? Como que funciona isso? Então, vou fazer só uma observaçãozinha em relação à agenda. Não somente o encaixe é ruim na medicina nuclear, mas o paciente desistir de fazer o exame também. Porque a gente separou o material para aquele paciente. E o material dele pode ter afetado as doses dos outros. Eu poderia caprichar um pouquinho mais. Então, às vezes eu deixei fracionado já certinho e o paciente não vem, a gente está perdendo material, está perdendo fármaco. Então, um frasco que eu poderia deixar de marcar, eu estou gastando. Então, para a gente é muito importante essa confirmação de que o paciente vá realmente fazer, e o encaixe precisa ter paciência. Às vezes a gente consegue encaixar e às vezes não. No início da semana é mais provável que consiga fazer um encaixe, no final da semana já é mais difícil. Mais improvável porque já está decaindo os elementos. Exatamente. Entendi. Então, uma curiosidade, por exemplo, no início da semana a gente consegue injetar uma atividade em um volume menor. No final da semana a gente injeta um volume maior no paciente para ter a mesma atividade. Então, é bem contraditório. Acontece, às vezes, da enfermagem questionar. Mas esse paciente está com um volume muito maior que o outro paciente. Mas, na verdade, a dose, às vezes, é a mesma. Isso é muito interessante até de aproveitar esse gancho, só para a gente ter em mente que, assim, quando um elemento radioativo ele vai decaindo, ou seja, né, ele vai deixando de ser radioativo, ele não some, tá? O material ainda existe, a única diferença é que ele vai transmutando. Mas a massa, ela não desaparece, né? Ela só deixa de emitir energia, mas ainda fica ali. Então, por isso que ela está falando a respeito de volume, né? A quantidade de material que está sendo injetado, né? A única diferença é que só vai ter uma energia menor. Mas o volume é realmente isso que ela está comentando, né? A massa do material ainda existe, né? Não desaparece. Eu falo isso porque às vezes a gente pensa, né? Mas é desintegração radioativa, então vai sumir. Mas ele não some, né? A massa ainda continua ali, né? Tem umas transmutações apenas. Mas e falando então a respeito daí da questão dos pacientes, né? Como a gente tinha perguntado, sobre para o paciente ele vai embora, ele fica, como que funciona daí nesse quesito? Na questão do diagnóstico, o paciente ele chega, ele é injetado, ele vai fazer a imagem, vai fazer as aquisições e ele retorna. Se a gente estiver falando de tratamento, aí a gente vai ter duas classificações, dose ambulatorial ou dose de internamento. Se for uma dose muito alta, o paciente ele fica internado, no caso da iodoterapia. Então, o paciente vai ficar num quarto de iodo, um quarto onde ele vai ficar sozinho, todos os objetos vão estar envoltos, né, em plástico filme, ficam tudo protegido. Se for uma dose ambulatorial, esse paciente ele volta para casa, mantém, né, sua rotina, evitando contato com um recém-nascido, com mulher grávida, por exemplo. Se for uma gestante, vai ter aquela questão de realmente é necessário fazer esse procedimento ou não. Se for uma mãe que faz a amamentação, mesma coisa, tem todo o cuidado de, depender de tantas horas vai excretar, vai jogar fora aquele leite, porque o material radioativo, ele está dentro do organismo e ele vai sair. Vai sair por onde? Boa parte deles saem por via renal, então vai sair no xixi. O xixi da pessoa vai ser radioativo. Acontece às vezes dos pacientes na clínica, paciente mais idoso normalmente vai ao banheiro, o homem, e não se atenta à instrução de sentar. Então faz lá, acaba... respinga. E contamina. E contamina, exatamente. Então vai nessa questão de tomar cuidado com as secreções. Uma saliva vai contaminar, sangue vai contaminar, urina vai contaminar, vômito. Então, a gente tem esse cuidado enquanto o paciente ele está radioativo. Mas vai passar rápido, é um efeito rápido, né? Então, 6 horas, já se passou metade. Se o paciente for injetado, a gente costuma utilizar as unidades de Curie, milicurie. Então, se o paciente for injetado com 10 Curies, passando o tempo de 6 horas, a gente vai ter 5. Passando mais um tempo de 6 horas, vai ter muito menos. Então, tem essa questão. Mas é uma dose baixa, não é uma dose que cause medo, que precise ter um cuidado extremo. É necessário ter o cuidado, mas
bem controlado. É mais, então, nos casos de internamento mesmo, que a gente vai ter ali aquela restrição maior de deixar ele isolado. Exatamente. Então, mas só pra vocês estão pontuando novamente, tá, gente? É só na medicina nuclear que tem esse negócio de contaminação que tem que cuidar. Nas outras áreas de diagnóstico ou de terapias, a gente não tem isso. Você comentando isso a respeito de internamento, né? Lembro que uma vez eu vi um vídeo no TikTok a respeito de uma moça que ela estava mostrando que ela estava no hospital internada. Só que eu não lembro exatamente qual que era a condição. Por que geralmente, o que diferenciaria um internamento que a pessoa receberia uma dose tão grande que ela teria que ficar isolada de um tratamento que é mais ambulatorial? Que tipo de tratamento que dá para fazer com medicina nuclear? A gente consegue tratar, por exemplo, na iodoterapia, né, um câncer de tireoide, né? Então a gente vai ter essa diferença de uma dose ambulatorial ou uma dose de internamento, dependendo do quão avançado está esse tumor, de como está. Quem define aqui a dose de tratamento vai ser o médico nuclear. Normalmente, lá na prática diária, em diagnóstico, o tecnólogo pode fracionar, pode deixar certinho as atividades. Agora, se tratando de tratamento, é o médico nuclear que faz a consulta e ele define o quanto vai ser injetado nesse paciente ou não. Uhum. E além desse, o que mais que dá para tratar, além de tireoide? A gente tem casos em tratamentos paliativos de câncer de próstata, por exemplo, quando a gente já não consegue mais ter um ganho, né, uma melhora com quimioterapia, com radioterapia, a gente consegue ter também um tratamento paliativo, né, prolongar e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então dá para tratar câncer de próstata, tem alguns tumores hepáticos que a gente também consegue fazer tratamento. Eu ouvi falar também que tem tratamento para câncer ósseo, né? Que quando tá mais avançado dá pra fazer. O que vocês usam para câncer ósseo? Tipo, é um elemento radioativo que você injeta e ele vai pro osso e o que ele faz exatamente? Porque ele é paliativo, ele não vai curar, né? Sim. Mas o que ele faz exatamente? Então ele vai agir ali na área onde concentrar, né? E vai como se ele estivesse realmente matando as célulazinhas. Na radioterapia a gente tem um feixe que vai atingir a estrutura e vai matar. Aqui é a mesma coisa, esse material vai ficar ali em contato, fazendo essa função, né? Inclusive, agora até que você comentou da radioterapia, eu até queria comentar com vocês, né, que o que diferencia, né, esses tratamentos para câncer de medicina nuclear dos de radioterapia é esse modo de disposição da fonte. Porque, assim, na radioterapia, a gente até pode ter elemento radioativo para fazer o tratamento, só que existe uma diferença que a gente chama de selagem de fonte. Na radioterapia, a fonte radioativa pode até entrar em contato eventualmente, geralmente é externa, mas pode entrar em contato, só que ela não é o elemento químico encostado na pessoa. Tem uma casquinha de metal por fora que impede a ocorrência de contaminação. Na medicina nuclear, como a Maria comentou, né, você está injetando ali na pessoa. Acho que até tem outros métodos, né, de administração, né, mas você está pondo o elemento dentro, é fonte não selada. Então ela está dispersa dentro do organismo e a pessoa fica contaminada, né? Ela vira uma fontezinha. Que outras formas que dá pra... Que eu sempre penso na injetável, né? Mas tem outras formas, né? De administrar um elemento radioativo. A injetável realmente é a mais comum. Então é feita, né? O paciente ele recebe o material direto na veia ou subcutâneo, né? Dependendo do que se trata. Mas a gente também consegue ter a inalação. Então, alguns tipos de cintilografia pulmonar são feitos com o paciente inalando material radioativo. A gente também tem na forma de deglutição, que seria a gente fazer realmente uma misturinha de material radioativo num ovo frito, por exemplo, ou num pão. Então, você coloca um pouco de material radioativo e o paciente vai realmente comer esse material. Criança, às vezes a gente mistura em sucos. Então, pede para a mãe trazer um suco que a criança gosta e a gente vai colocar o material radioativo ali dentro, chacoalhar e a criança vai beber normalmente, como se fosse um suco. A diferença aqui é a seguinte: se sobrar esse suco, você beberia? Olha, eu vou falar, eu sempre chamo vocês de radiado, gosto de radiação, mas eu tô suave, acho que eu vou passar. Esse eu vou passar. Então, normalmente a gente, se o paciente não consegue terminar de comer o ovo, terminar de comer o pão, não tomou todo o suco, a gente vai guardar esse material até ele passar pelo decaimento, para ser liberado. E tem essa questão também, né? Na medicina nuclear, tudo que sai do paciente está contaminado, então é extremamente segregado, né? A questão da proteção radiológica ali para vocês. A gente tem bastante a questão do lixo radioativo. Então, são os rejeitos, né? Os rejeitos radioativos. Toda a seringa que foi utilizada no paciente,
ela vai ser um lixo hospitalar, mas um lixo hospitalar especial. Ele vai ficar isolado por uns dias antes de ser descartado normalmente. Então, luva que foi utilizada, todo material que entrou em contato com o paciente ou com o material radioativo, ele é tratado de uma outra forma. Então, fica em lixos blindados, é tudo específico. O lado bom é que esse rejeito, é importante a gente diferenciar que ele não é lixo nuclear, tá, gente? Lixo nuclear é coisa de indústria, de usina, né, que perduram por muito tempo. Esse rejeito radioativo, como a Maria comentou, né, essas fontes elas têm um tempo de duração curto. Então, tem que ficar segregado, mas é só até acabar, entre aspas, a bateria do elemento radioativo em questão. Depois você joga fora normal, né? Sim, decaindo, tranquilo, né? Não é mais perigoso, né? Penso eu. E tem outra forma ainda de administração, voltando aqui um pouquinho, que a gente consegue fazer por contato, por exemplo. Existe um tipo de cintilografia que é a dacriocintilografia, que é de via lacrimal. Então, a gente consegue pingar o material radioativo no olho do paciente como se fosse um colírio. Então, vai colocar algumas gotinhas direto no olho. Então, essa seria uma forma de contato também. Ou por sonda, se for necessário, vai chegar até o local de interesse, coloca por sonda. E é engraçado você comentar, porque vocês não me veem, né? Mas eu fiz uma careta na hora que ela falou a dacriocintilografia, porque existe um exame que se chama dacriografia mesmo, que é da radiologia, e que eles injetam o contraste comum, que não é radioativo, né? Só que eles passam uma sonda na via lacrimal, e como é muito fininho, e eu já vi fazendo, me dá muita agonia. Uma injeção de só colocar um colírio ali me parece bem mais viável, né? É só um colíriozinho, não vai doer, não vai dar nenhuma reação alérgica. Então, esse material que é um radiofármaco, o radiotraçador, não é contraste, ele não costuma causar nenhum tipo de reação alérgica, é bem tranquilo. O material não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Então, muitas pessoas perguntam, mas é o iodo. O paciente, ele vai ingerir, então ele vai receber a dose num copinho e ele vai beber. Não tem sabor, parece água mesmo. Eu ia perguntar isso mesmo a respeito na hora que você estava falando dos radiofármacos ali que vocês administram, né, no tratamento ali da tireoide, vocês usam o iodo. Esse iodo não é o mesmo iodo de um exame de tomografia, certo? Não. Um iodo bem diferente, né? Sim. Só que o iodo da tomografia, a galera tem muito receio porque a gente vê histórias, né, de reação alérgica e isso e aquilo. Esses iodos ou esses elementos radioativos, né? É isso que eu ia te perguntar. Então, eles não têm nada, assim, tem alguma contraindicação de você injetar um radiofármaco, assim, ou realmente a chance de acontecer reações alérgicas não acontece? Não São tem. bem raras. Elas podem acontecer, mas são muito raras de acontecerem. E se você for pesquisar nas bulas dos materiais, realmente eles informam. Pode dar coceira, pode dar dor de cabeça, enjoo, mas é bem raro de acontecer. Eu mesma nunca acompanhei, nunca presenciei nenhum quadro alérgico. Claro que tem aquela questão da alergia psicológica. Então, o paciente já chega achando que é um contraste. Já chega falando, eu tenho alergia ao iodo. Eu fiz um exame lá na tomografia, eu tenho alergia, me dá um calorão, me dá vontade de fazer xixi. Com a gente não acontece esse tipo de coisa. É um material insípido mesmo. Exatamente. Não tem nada de característica. Não tem nada de maléfica, né? Que vai causar problemas de reações alérgicas. Bom, então já que não tem alergia, né, já é uma vantagem positiva aí, né, do exame de medicina nuclear, da terapia. Mas aí tem uma pergunta que eu queria te fazer, né, a respeito disso, né, o paciente quando ele vai fazer um exame de cintilografia, né, um exame da medicina nuclear, que na verdade não tem só cintilografia, né, tem outros exames que a gente comentou, né, o PET-CT, né, o que mais que tem? Tem o PET-RM. Esse é bem específico, né, com a ressonância, né, tem o SPECT, né, qual que é a diferença entre eles, inclusive, até antes de eu perguntar o que eu ia perguntar? Então, a gente tem o SPECT, tem o SPECT-CT, tem o PET-CT e o PET-RM, por exemplo. O SPECT, a gente também consegue ter na forma de medicina nuclear convencional, que seria um equipamento lá utilizado no início, que seria um único detector. Esse detector fica estático, ele vai fazer a captação, vai receber o sinal, entre aspas, né? O sinal que está saindo do paciente, a radiação que está saindo dele. Quando a gente fala de SPECT, já é um sistema de como se fosse tomografia, mas a gente não está emitindo radiação. Esse equipamento ele consegue fazer
cortes, né, no entorno do paciente. Então, ele vai girando e vai fazendo a captação da radiação Como se fosse um 3D. em torno do paciente. Diferente, né, de uma imagem planar, que seria lá da convencional. E a gente tem o SPECT CT, que seria um equipamento híbrido, um equipamento onde a gente tem uma medicina nuclear e uma tomografia acoplada. Então, a medicina nuclear vai fazer a sua parte de captação e a tomografia vai auxiliar na correção de atenuação. Dependendo do equipamento, a gente consegue ter uma tomografia diagnóstica, mas vai encarecer. Normalmente é uma tomografia de atenuação, então ela tem menos canais comparado ao outro equipamento. O PET, mesma coisa, a gente vai ter um sistema diferente unindo uma tomografia do radiodiagnóstico e o PET-RM, novamente, uma máquina de medicina nuclear acoplada com a ressonância magnética. Tá, mas essa questão, né, que a gente tem ali, as principais, né, os carros-chefes da medicina nuclear, a gente tem a cintilografia e a gente tem o PET, né? Qual que é a diferença entre uma cintilografia e um PET, por exemplo? Tá, a diferença tá no material que vai ser utilizado, né? O material que a gente usa no SPECT é diferente do material que a gente usa no PET. Os equipamentos são diferentes, então um tá ali falando de tomografia por emissão de pósitron e a outra tá falando de tomografia por emissão de fóton único. Então essas são as diferenças físicas, mas são equipamentos totalmente diferentes, né? Um tem detector, outro não tem. O PET é como se fossem duas tomografias coladas, né? Acopladas, uma na outra. Então é a diferença de equipamento, a diferença de material, a diferença do que cada especialidade vai verificar, né? Então o médico, ele vai escolher qual vai ser o melhor método para o paciente. O médico que vai fazer o pedido, o médico geral, que faz o pedido, e vocês da instalação de medicina nuclear a gente que vão executa o que foi pedido. Não são vocês que definem, né? O médico que vai definir. Exatamente. Entendi. E o paciente, né, quando ele vai para fazer esses exames, né, tem essa questão da alergia, né, então, que você comentou que é tranquilo. Mas, assim, tem alguma coisa que o paciente precisa saber antes? Tem algum preparo que ele vai precisar ter atenção, por assim dizer, antes de fazer um exame de medicina nuclear? Porque, por exemplo, né, vai fazer um exame lá de tomografia, né, dependendo do exame tem que ficar em jejum. Você vai injetar contraste, tem que, às vezes, tomar um remédio antes, né? Então, ou parar de tomar certos medicamentos. Para a medicina nuclear, isso também acontece? Sim, depende muito do que está sendo pedido. Normalmente, o médico ele vai orientar o paciente dele a seguir a dieta necessária. Algumas cintilografias vão precisar que o paciente pare de comer chocolate, pare de tomar café, chá, bebidas gaseificadas por um período de tempo, pare com algumas medicações. Tudo depende de qual cintilografia está sendo realizada, de qual exame diagnóstico vai ser feito. Então, o médico orienta. E quando o paciente liga no serviço de medicina nuclear para agendar, ele já é informado do que precisa ser feito para realizar aquele procedimento, realizar aquele exame. Então, chegando também, novamente, chegou na clínica para fazer, chegou no hospital, ele vai receber um termo, ele vai ler novamente todas aquelas orientações, vai fazer uma verificação se ele cumpriu todas, vai estar descrito os possíveis riscos, as possíveis situações que podem acontecer. Então, o paciente ele é informado várias vezes em como ele vai seguir. Às vezes eles não seguem. Não é o recomendado. E daí o que acontece? Daí tem que remarcar? Muitas vezes precisa remarcar. E daí vai cair naquilo que você falou, de já ter feito a dose e não poder usar. Exatamente. Porque é muito específico para cada pessoa, né? Exatamente. Como você comentou que é uma conta, né? Então, não tem uma pessoa igual a outra, né? Vai levar em conta peso, o exame e etc, né? E não tem como reutilizar. Sim. Porque em exame da radiologia, não dá nada, né? Se a pessoa não veio, não tem problema. E o outro que você vai usar na uma é o mesmo em todo mundo. Só muda a concentração. Exatamente. Mas é tudo igual. Aqui uma curiosidade, por exemplo, vamos supor que o paciente vai fazer um determinado exame e o frasco, o fármaco, vai ser só para ele, não tem outro na agenda. O que a gente faz? A gente espera o paciente chegar na clínica para manipular. Para daí fazer a manipulação. Para não ter perda de material. E é rapidinho para grudar o elemento químico? É variável, Depende, né? Depende. Depende Então, do elemento. mas mesmo assim a gente espera o paciente chegar para ter aquela confirmação, então fazer a marcação. Tá. E você falou a respeito da questão ali da alergia e tudo mais, né? Que a gente viu que esse não é um risco, né? Mas, além disso,
tem essa relação da gente estar usando um elemento radioativo, né? E tem ali uma dose de radiação e tudo mais, né? Existe algum risco, assim, pro paciente? Naturalmente, eu já imagino que não, porque senão não ia existir uma razão de você fazer um exame médico que o prejuízo seria maior do que o benefício, né? Mas, assim, qual que é o risco, assim? É uma dose grande por exame? Ou por terapia, né? Como que funciona esse quesito, assim, de proteção radiológica do paciente ali da medicina nuclear? Então, são doses baixas, não são doses absurdas, não vão causar malefícios ao paciente, mas é preciso ter cautela, porque a gente não sabe quantos dias da vida esse paciente vai fazer procedimentos envolvendo material radioativo, a gente não sabe quantos procedimentos da radiologia ele vai fazer, né? Então, a gente sempre coloca o menor possível, né? Uma quantidade menor possível que mantenha uma boa qualidade. Então, a gente tem essa balança, de um lado a qualidade da imagem ou a eficácia do tratamento e do outro lado a preocupação com a exposição do paciente. Então, menor dose possível com a melhor qualidade possível. Em quais dos exames que você acha que dá mais dose? Um exame de cintilografia ou um exame de PET-CT? Ou um SPECT? Boa pergunta. A cintilografia, ela basicamente está ali no SPECT, né? Eu sou mais da área do SPECT. Do PET, eu realmente não sei te informar como são as doses que eles injetam, né? Mas na cintilografia vai ser bem variável. Qual vai injetar assim... mais. Porque, por exemplo, a cintilografia do miocárdio, a gente está injetando 2 doses no paciente, uma de repouso e uma de estresse. Então, né, são duas. E normalmente essa dose de estresse, que a gente chama, né, essa dose de esforço, ela é 3 vezes maior que a primeira dose. Então, tem essa questão. Talvez seja uma das cintilografias que a gente mais utiliza material radioativo. Mas ainda assim é um nível naturalmente bem baixo. Bem baixo. Importante pontuar, tá, gente, que não tem limite de dose para paciente. Tanto que é justamente o que a gente comentou no início, o trabalho que a Maria está fazendo no mestrado, é vendo o nível de referência. A gente não tem uma limitação de dose para quem é paciente, porque tem que pôr o quanto tiver que pôr, o quanto for necessário para exame. Não dá para limitar. O que importa é o diagnóstico da pessoa, né? Mas a gente tem uns níveis de referência para saber se é muito ou pouco. Então, nesse caso, geralmente são níveis bem okzinhos, né? Esperado. E se for fazer um exame de detecção e uma terapia? O que dá mais dose? Uma terapia ou um exame? A terapia. Terapia é mais dose. Terapia, porque a terapia vai matar alguma coisa dentro do teu organismo, né? Ela vai matar células. Em diagnóstico, a gente não quer fazer esse tipo de dano, né? A gente vai só diagnosticar. Bem menor, né? Então, isso vale também para o radiodiagnóstico e radioterapia, né? Porque também radiodiagnóstico são níveis inferiormente menores ali do que para uma radioterapia. Inclusive, tem uma curiosidade também a respeito da questão desses tratamentos, né? Então, como a gente comentou até há pouco, né? Que tem tratamento de medicina nuclear para câncer ósseo, câncer de tireoide. Uma das primeiras aplicações dos elementos radioativos, tão logo eles foram descobertos, era justamente para essa questão de oncologia, né? Eles percebiam que a radiação ionizante, os elementos radioativos como o rádio, tinham essa característica de fazer redução de tecido, porque mata, né, alguns tecidos ali. Então, foi empregado já de imediato para câncer. Então, o início aí dessas terapias para câncer usando radiação começa lá no comecinho da descoberta mesmo dos fenômenos. Bom, então você comentou agora a respeito de ser realmente muito tranquilo, mas apesar disso, né, sei que vocês vão liberar o paciente fazendo uma medida de controle antes, mas quais são os cuidados que esse paciente tem que ter depois que ele faz o exame? Você até citou a respeito de proximidade com pessoas, mas assim, eu imagino que vai depender, né? Então, como que funciona? Então, os principais cuidados realmente são esses, né? Contato com gestante, recém-nascido, são os principais. Por exemplo, a questão de urina. Quanto mais o paciente beber líquido, se for um material que vai ser excretado via renal, quanto mais líquido ele bebe, mais diluído fica. Então, melhor. Mas mesmo que uma pessoa ali que fez medicina nuclear, dado o nível, é uma orientação mais por precaução, né? Mas mesmo que ela chegasse perto de uma grávida ou de um nenê recém-nascido, você acha que seria perigoso ainda assim? Creio que não, porque vai ser um curto período de tempo. Ele já decai bem rápido. Exatamente. E ele já sai num nível bem menor, né? É diferente. A gente fala lá das proteções radiológicas, né? Tempo, distância, blindagem. Então, eu não vou ficar sentado em cima de um balde de tecnécio o dia inteiro. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Mesma coisa. O paciente ele foi injetado. Ele não vai ficar segurando a criança ali o tempo todo. Até porque cada minuto que passa e cada hora que passa, ele tem menos. Ele tá menos radioativo.
Eu queria aproveitar essa parte aí que você falou sobre a proteção radiológica ali, né? Você comentou acerca de as doses que os pacientes recebem ser realmente muito baixas e tudo mais, e que tem essas medidas de controle muito mais rigorosas com relação a eles, porque a gente não sabe quantas vezes eles vão fazer um exame, né? Beleza. Mas, ao que me parece, o risco maior está realmente relacionado mais para a equipe, né? Então, como que funciona esse risco para quem trabalha? Você acha que é mais perigoso? É perigoso para vocês? É mais perigoso do que quando comparado com outras áreas da medicina que também usam radiações? O que você acha? Então, aqui a principal diferença é que a gente vai estar em contato com essas fontes ambulantes, com esses pacientes todo dia. Então, uma mulher grávida em casa, ela vai ter o contato uma vez. Agora, nós vamos ter esse contato diariamente, todos os dias. Então, a gente toma vários cuidados, várias medidas. A gente usa dosímetros, né? Então, dosímetro de tórax, dosímetro de extremidades e todas as precauções de cuidados com blindagem. Então, a gente manipula num lugar específico. A gente faz o transporte dessas fontes protegidas também. Então, tendo todo o cuidado possível mesmo para reduzir a exposição. Às vezes acontece de você receber uma exposição maior do que deveria, ou por acidente, ou por alguma contaminação, mas são ações que a gente precisa minimizar, então são cuidados que devem ser tomados. Existe o risco. Inclusive, até aproveitando só para lembrá-los, mais uma vez, né, que essa questão de contaminação, ela só acontece na medicina nuclear, dentro das áreas de diagnóstico ou terapia que usam radiações na medicina, porque na medicina nuclear a gente tem fontes que não são seladas. O elemento radioativo, ele está disperso, assim, ele é solto, né, porque justamente você tem que injetar ele na pessoa, né, então ele não pode ficar selado, você tem que injetar. Por mais que, como a Maria comentou, eles mesmos que ainda tem que misturar o elemento radioativo com o fármaco, então ele é solto. Então, nesse caso, pode existir contaminação, né? E nesse caso, você não tem medo? Você que trabalha com isso, né? Tem um tempo aí, porque a contaminação você não vê, né? Você não sente, não faz nada. Então, às vezes, você está contaminado e você não está vendo. Sim. Né? Então, normalmente a contaminação ela acontece porque o material ele está dentro de um líquido, né? Então, se a gente não toma cuidado, uma gotinha que caia já é suficiente para contaminar. Se porventura essa gotinha caiu no chão e eu pisei em cima dela, eu vou espalhar. Então, quanto mais eu caminhar, mais eu vou espalhar essa gota. Às vezes acontece de contaminar a mão. Aí a gente tenta lá realizar o processo de descontaminação, lavar bastante, o mais rápido possível, com sabão lá, sabão em espuma, esfrega bastante. Agora você me perguntou sobre medo, né? Eu sempre gostei de radiação, sempre gostei de medicina nuclear. É meio doido falar isso, mas eu não tenho medo. Essa é das minhas, eu também não tenho medo, não. A gente adora um barulhinho de Geiger, né? Não, falou radiação, chama a gente, né? Exatamente. Mas eu pergunto mais porque realmente tem essa distinção, né? Então, na medicina nuclear, assim, todas as pessoas que trabalham com radiação, elas passam por uma monitoração para ver, porque assim, para o paciente não tem limite de dose, tá? Mas para quem trabalha tem. Porque, como a Maria comentou, o paciente vem uma vez e vai embora, né? Não volta mais, não volta lá de vez em quando. A gente que trabalha todo dia, a gente tá se expondo todo dia. E na medicina nuclear a exposição é constante porque a pessoa tá injetada com um elemento radioativo. Então, onde ela estiver e você estiver, você vai estar se expondo à radiação. Exatamente. Não necessariamente se contaminando, mas você vai estar se expondo. Exato. Na medicina nuclear a gente trabalha com as duas, né? Exposição e contaminação. Isso. Então, inclusive, sugiro que vocês escutem um episódio que tem aqui onde eu faço essa diferenciação, né, entre irradiação ou exposição e contaminação. Então, tem essa diferença ali. Mas, então, é realmente uma característica ali da medicina nuclear. Então, e vocês que são monitorados, no caso, como que funciona as doses? Geralmente fica dentro, fica fora? Como é que fica esse negócio? Por mais que vocês tomem as medidas, a exposição vai acontecer. Vocês têm que ficar... São vocês que põem o paciente na máquina, né? Sim. Injetado, né? Injetado. Então, como é que funciona? E como é que rola essa questão aí de controle? Eu já ouvi uma frase uma vez que falaram assim: se profissional que trabalha com medicina nuclear vir com um dosímetro abaixo, vir zerado, é porque tá trabalhando errado. Ou então... porque não tá usando dosímetro, né? Exato. Então, a gente normalmente vem um pouco. Às vezes extrapola, às vezes acontece de vir o valor alterado.
Então, entra numa série de investigações para verificar se não houve alguma contaminação. Se você não contaminou o dosímetro, às vezes pode acontecer. Pingou uma gota exatamente em cima do dosímetro. Ele vai acusar uma dose. Exatamente. Você não vê aquilo, você não viu que caiu e já foi registrado, não tem o que fazer. Então, tem esses cuidados. Até aproveitando, né, perguntar a respeito disso, né, como eu até falei ali, né, se vocês que colocam os pacientes, você é tecnóloga em radiologia, né, qual que é a sua função lá dentro? O que você faz exatamente dentro da instalação de medicina nuclear? Certo. Vai depender de local para local. Cada serviço de medicina nuclear vai ter os seus profissionais, né, vai estar estipulado. Atualmente, o que eu faço? Então, eu sou responsável por fazer esse posicionamento do paciente, fazer a aquisição dessas imagens, mas também a gente atua com manipulação desse material radioativo, que é a sala quente, né, o laboratório de manipulação, a radiofarmácia. Os três recebem a mesma coisa, né, com nomes distintos. A gente cuida também de lixo radioativo, né, rejeito, tanto líquido quanto sólido. Então, é minha função fazer isso também. A gente realiza também testes de controle de qualidade, testes diários, testes mensais. Sempre antes de começar uma rotina de exames é feito uma série de testes nesses equipamentos. A gente utiliza outros dispositivos, como por exemplo o curiômetro, o Geiger-Miller. Nós testamos também esses equipamentos. O curiômetro ele é testado todo dia antes de iniciar a rotina. O Geiger já é testado mensalmente. A gente também faz monitoração da clínica. Então terminou a rotina, a gente vai monitorar todas as regiões por onde passou o paciente, por onde passou o material radioativo, para ver se não está contaminado. E normalmente é nessa etapa que a gente encontra as contaminações. Às vezes acontece de ser uma contaminação visível e a gente já é avisado naquele mesmo instante. Porém, a maior parte das contaminações que a gente encontra é depois que já aconteceu. Passou tudo. Exatamente. Então, a medicina nuclear eu falo que é uma das áreas da radiologia que a gente mais tem atuação. Faz muitas coisas. Não é somente posicionar e cuidar da máquina. Exato, a gente tem outras funções por trás. É uma participação bem ativa junto com a equipe de proteção radiológica. Sim, mesmo. Porque exatamente. Como a medicina nuclear é muito característica e tem esse risco inerente de contaminação, não tem jeito, realmente tem que ser uma parceria. O físico, às vezes, ele está fazendo outras coisas mais burocráticas e quem está na prática ali são vocês. Exatamente. Então o tecnólogo também vai realizar a descontaminação, vai realizar controle de qualidade não somente dos equipamentos, mas também dos radiofármacos antes de ser injetado. Então, nós aprendemos a fazer isso. Descontaminação é primordial, assim, quase todo tecnólogo vai fazer uma descontaminação. E, às vezes o físico está ocupado realmente fazendo outra coisa e precisa que seja imediato. Você não vai esperar para começar uma descontaminação. Quanto antes, melhor. E tudo isso imagino que vocês sejam treinados para que as atividades sejam divididas, como você falou, né? Você fica com uma fração dessas atividades, sim, mas vocês distribuem entre as equipes. Exato. Né? Normalmente ocorre um rodízio mensal de quem vai fazer tal função. Até para não ficar com tanta dose. Exatamente, para não sobrecarregar a exposição de um profissional. Então, mesma coisa, sala quente, costuma ter um rodízio. Uma semana um funcionário, outra semana outro. Mesma coisa com rejeito radioativo. Vai tendo essa troca. Então, vocês têm que saber fazer tudo. É um trabalho... Vocês têm que, já que vocês vão revezar... Sim, por mais que fazer tudo e trabalhar bem em equipe. Você precisa de uma boa convivência em equipe. Isso aí é importante realmente, porque, né? Não tem como realmente fazer um trabalho desse sozinho. Exatamente. Bom, e uma coisa que eu também queria perguntar para você é o seguinte... a questão de acessibilidade desses exames, né? É uma modalidade que às vezes não é tão comum das pessoas conhecerem. Então, eu não sei se você sabe me dizer assim, se é um exame que é muito solicitado, né? Como que é a percepção dos médicos a respeito dessa modalidade, se é um exame muito caro, se tem bastante instalação disponível, como que funciona essa área da medicina nuclear aqui no Brasil atualmente? Então, Paula, aqui no Brasil a gente está em crescimento. Nós não temos muitos centros de medicina nuclear comparado à radiologia convencional. Não é em todas as cidades que a gente vai encontrar um serviço de medicina nuclear. Isso já é um fator importante para encarecer o serviço. Muitos profissionais, principalmente de interior, desconhecem a prática. Infelizmente, isso acontece, a gente sabe que acontece.
Os materiais que a gente utiliza são caros. O equipamento é extremamente caro. Uma gama câmara é para cima da casa lá dos milhões, né? Então a gente vai ter um valor agregado bem grande. Os fármacos, tem fármaco que chega a custar R$2.000 só o frasquinho, um pozinho, que vai fazer 2 pacientes, por exemplo, vai custar ali 2.000 e pouquinho. Então, dependendo da cintilografia, a gente vai ter um valor alto. Algumas vão estar ali na casa de R$100, 140, acho que vai ser uma das mais baratas, 400, mas a gente vai para 2.000, 4.000, 5.000, 6.000, tranquilamente. E a gente achando que a ressonância magnética era o mais caro. E isso que você está falando são os exames e as terapias, que eu imagino que... Uma vez eu vi que uma terapia com radioativo para dor óssea é caríssima, né? Quanto custa em média, você sabe? Olha, eu já vi terapias de R$100.000. Então, são caras. É a iodoterapia radioterapia. é mais acessível, com certeza. A iodoterapia é acessível. Agora, tem uns tratamentos, assim, que são caríssimos. O material vem de fora. Aí, a implantação desse material é complicada. Então, existem tratamentos que a gente faz uma vez ao ano. Pelo valor que nós temos agregado a esse produto. Mas, por exemplo, o gerador que o IPEM manda. Cada semana, se um serviço for utilizar 2 geradores, ele vai gastar mais ou menos 12 mil. Só em uma semana. Só de tecnésio, por exemplo. Então, R$12.000 só de tecnésio, 99 metastável. Soma isso, o fármaco, mais o tempo de máquina, mais a equipe que vai estar trabalhando, então acaba se tornando um exame caro. E o SUS chega a cobrir esse exame, você sabe? Vocês atendem SUS? Como é que funciona? Sim, atende sim. Funciona, acredito que da mesma forma como na radiologia, tem uma porcentagem de vagas que são disponibilizadas para o SUS. Será que são exames demorados? Porque, assim, tem exames, por exemplo, ressonância magnética, eu uso o SUS, então já passei por isso, né? Um exame de ressonância, tomografia até não tanto, mas um exame de ressonância que não é tão acessível, dependendo do lugar, demora horrores. Sim, e a medicina fila de nuclear, espera... será que é grande também? Infelizmente, sim, a fila de espera às vezes é grande, dependendo do procedimento. Uma vez até ouvi falar que tem uma cintilografia que custa R$140. E a fila estava imensa do SUS. E você começa a pensar, nossa, mas é só R$140. Mas muita gente por aí não consegue R$140 para fazer um exame. Então, a gente tem esse problema de ter uma procura e um tempo de espera. E aí que tá a questão. Se é um paciente que ele tá ali, descobriu um tumor, né? Ele tem um câncer de próstata, um câncer de mama. Sabe-se que esses dois costumam fazer metástase óssea. Melhor forma para diagnosticar uma metástase óssea está dentro da medicina nuclear, que é a cintilografia. Se esse paciente demora para conseguir fazer, vai avançar ainda mais. Exatamente, Caramba. vai espalhar mais do que já estava. Assim, se a gente consegue fazer logo, descobriu, já faz uma cintilografia, já vê se é um problema local, se já se espalhou. Então, infelizmente, a gente tem esses problemas. E acho que muito da demora também, além do custo, é por ser pouco disponível, né? Então, aqui em Curitiba, de onde nós falamos, ainda tem até uma certa quantidade, tem são mais 6, 8 clínicas. Sim, mas ainda para considerar a quantidade de habitantes, a gente tem muito pouco. É bem pouco. Então, isso que a gente tá numa capital, mas imagina o resto. Acho que no Exato. interior do Paraná nem sei se tem, deve ter, Exatamente. mas pouquíssimas. Assim. A gente recebe paciente de todo canto. Justamente pela procura, né? Exatamente, vem paciente de fora para fazer diagnóstico. Bom, e tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer para a gente poder fechar a nossa conversa, que diz respeito à tua prática mesmo. Você como pessoa ali que está, né, na rotina da medicina nuclear, eu queria que você compartilhasse com a gente, de repente, alguma curiosidade, ali até mesmo, por exemplo, se você em algum momento já foi contaminada, né, já que você manipula o negócio ali, né, por mais que você goste da questão da radiação, ainda assim, né, às vezes pode acontecer, né, de se contaminar, de repente contar alguma coisa que te deixou muito impactante, ou as suas percepções, né, quando você entrou e na prática, né, se mudou alguma coisa, algum caso de algum paciente que você acha curioso, assim, que aconteceu, sei lá, que você ficou marcado com isso. O que você tem para contar pra gente? Histórias a gente sempre tem, né? Boas histórias de contaminação na medicina nuclear. Bom, começar por algumas mais leves. Caso de paciente que faz xixi fora do vaso é bem comum. Paciente idosinho, a gente já olha, tá chegando o paciente idosinho, já fica esperto. Porque existe a possibilidade de você precisar descontaminar xixi. É desagradável, né? O cheiro não é dos melhores. Teve uma vez que eu levei um estagiário para me ajudar a descontaminar.
Pensei, não, já, né, tô cansada de ficar cheirando xixi, vou levar alguém pra dividir o cheiro comigo. Pra compartilhar a função, né? Exatamente, vamos lá, vamos colocar a mão na massa. E era um xixi assim que era uma poça realmente, o paciente tinha feito tudo fora. Ele não acertou a mira. E tava tudo contaminado. Tava tudo molhado o chão. Aí eu fiz um caminho assim com papel toalha e falei, pisa só aqui. Não pisa fora desse caminho porque pode contaminar seu tênis. E ele pisou com certeza pisou. e contaminou tudo. Pisou. Claro. Aí o que aconteceu? Estava eu lá esfregando o pé do meu estagiário porque ele não tinha outro tênis pra ir pra casa. Não bastasse, você ainda né? Você tentou fugir da função e não deu. Eu dobrei. Piorar. Eu consegui piorar, exatamente. Consegui piorar. Então a gente ficou lá esfregando o tênis da pessoa pra conseguir. E se não descontamina, daí deixa lá? Deixa lá. Aí vai ter que arrumar. Aconteceu comigo. Quando eu era estagiária, né? Parece que é o karma, né? Vai passando adiante, exatamente. Quando eu era estagiária, aconteceu a questão da gota. A pessoa estava manipulando na sala quente e eu fui lá só pegar uma fonte para controle de qualidade. Fui só pegar um negócio assim, 5 segundos. Eu entrei na sala quente, pisei, onde já estava tudo contaminado, né? O chão já estava totalmente contaminado, mas quem estava manipulando não percebeu, não tinha como saber, não tinha como ver. E beleza, contaminei meu pé e fui andando pela clínica, feliz, né? Subi as escadas, bem plena. E a calça me enroscando um pouquinho no chão, né? Então foi, combo perfeito. Sapato contaminado e a barra da calça enroscando onde eu pisava. Quando eu entrei na sala de comando do equipamento, eu só olhei que a tela da gama câmera brilhou, ficou inteira branca, assim. Inteira branca. E não tinha paciente injetado, não tinha fonte, obviamente era eu. Quanto mais perto eu chegava, mais branco ficava. Então, já que o equipamento de formação de imagem é um detector, ele saturou. Exatamente. Aí eu peguei o Geiger, comecei da cabeça e fui descendo. Quando chegou na barra da calça e no meu pé... Já sabia. Tava bem contaminado. E daí? Aí a preocupação não tá contaminado somente a minha calça e meu sapato, mas onde eu andei. Então eu fiz um caminho pelo setor. Por onde eu pisei, eu contaminei. Nesse caso, a primeira medida foi tirar o sapato. Né? Tira o sapato, fica descalço. A roupa, se for possível, troca de roupa. Se você tiver. Depois desse dia eu aprendi a levar outra roupa para deixar no armário e outro calçado. Então eu sempre falo agora para estagiário, qualquer pessoa, traz uma a mais. Porque senão vai te dar dor de cabeça. Naquele dia em específico eu não tinha outro calçado. Eu não queria para casa descalço também, não tem como. Então foi uma função na clínica para acharem um sapato que encaixasse no meu pé. Aquele dia eu me senti realmente a Cinderela. A Cinderela radioativa. A Cinderela, porque nenhum sapato dava certo no meu pé. Precisaram comprar um Crocs para eu poder voltar para casa. Porque eu ia voltar descalço, meu tênis não tinha como. Ele ficou lá uns 2 dias. Que até decair, né? Ainda bem que decai rápido, né? Porque se fosse exatamente. Um Césio da vida... E decai, né? Senão, imagina jogar fora. Você tem que jogar fora. Às vezes acontece de precisar cortar cabelo, cortar unha, se contaminar. Recentemente teve uma colega de trabalho da enfermagem que contaminou a mão. Não lembro como ela contaminou, mas a unha estava um pouco grande, então teve que cortar. Orientada a cortar. E se vocês se contaminam de um jeito que não sai? Fica lá? Paciência, né? Mas fica lá ou vai embora? Não, a gente vai embora. Imagina ficar em decaimento, sentado dentro do armário. Às vezes, né? Sei lá, a clínica da medicina nuclear é toda blindada, né? Vai dar uma ficar lá, né? Quando a gente contamina, normalmente é a extremidade. Então, normalmente são nossas mãos. O que a gente faz é lavar bastante. Lavar, o máximo que der. O que não sair, absorveu. Não quer dizer que eu vou contaminar. Se eu te encostar, não vou te contaminar. Já pra dentro da pele, né? Exatamente. Às vezes acontece. Então, esse caso do sapato, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha nenhuma experiência, né? Não tinha habilidade em fazer rápido e com cautela. Então, eu precisava entregar a dose o mais rápido possível. E eu tava nervosa. Tinha recém começado a trabalhar. Então, eu tava muito nervosa. E eu fui, era uma segunda-feira ou terça, então uma atividade bem alta. Estava com 1 Curie, mais ou menos, né? Que equivale a 1000 milicurie. E a gente utiliza a pinça para fazer essa manipulação, justamente para a gente ter a distância, ficar mais longe possível da minha mão. E eu não sei, acho que eu tava com sono, era bem cedo, umas 6h30, 7 horas da manhã. Tava meio sonolenta e aquela pinça abriu. Eu não tava segurando com tanta força. E quebrou o fundo do frasco.
Então eu contaminei minha mão, daí eu entrei em desespero, contaminei meu cabelo, E ainda perdeu, contaminei né? o celular, perdi toda a dose, aí que desespero, meu Deus, e os pacientes estão chegando, não tem mais material, porque derramou tudo. Aí aquela sala ficou contaminada, foi bem caótico, bem caótico. Principal preocupação naquele momento foi material para continuar tocando a rotina, né? De onde tirar, vamos tirar material para continuar. Mas aquele dia eu fiquei contaminada dos pés à cabeça. Meu Deus do céu. Mas daí também conseguiu se descontaminar. Sim, troquei de roupa, lavei bem as mãos. No final deu tudo certo. Menos mal, mas é um perrengue, né? Sim. Não adianta, no começo, tudo que a gente vai fazer, a gente passa muito perrengue. Sim, às vezes acontece também do paciente, ele tá meio enjoado e... Vomito. Vômito. Contaminado. Contamina, limpar vômito... Tudo, qualquer coisa, né? Que a pessoa fizer ali. Exato. E não tem como você chamar a equipe de higienização, eu vou chamar o pessoal Não da pode, limpeza. Não pode. É rejeito não radioativo. Pode. Isso é uma coisa bem curiosa mesmo de pontuar. Exatamente. Por isso, tanto é que quando a equipe vai no banheiro fazer a faxina, fazer a limpeza, elas primeiro observam. Se tiver qualquer líquido que represente um xixi, elas primeiro vão lá e chamam a gente. Mede pra ver se eu posso limpar. Se não, vamos lá, a gente faz a primeira mão e depois elas finalizam. Mesma coisa com vômito. Elas sangue. também usam dosímetro, né? Usam. Todo mundo da equipe Isso. fica posteriormente exposto Exatamente. porque tem contaminação, né? Mas eu acho que o mais difícil de descontaminar é o material puro quando ele cai numa superfície ou sangue. Sangue? Sangue é ruim de descontaminar. Primeiro que mancha também. Então a gente precisa ter lá a técnica de esfregaço para conseguir descontaminar. E tem um risco biológico também. Né? A gente tá falando de sangue. Dois riscos, né? Dois riscos juntos. A maior parte das coisas que a gente utiliza, elas estão protegidas com plástico e papel. Já pra você já só jogar fora e não ter Exatamente. É muito contaminação. mais fácil você tirar o papel, tirar o plástico e jogar fora do que esfregar. Então eu vou me expor menos também. Sim. Então, a maior parte dos nossos utensílios de trabalho são revestidos. Tem um vídeo no TikTok, se vocês forem olhar lá do Radiação para Leigos, que eu visitei uma instalação de medicina nuclear aqui de Curitiba e eu mostro como que ela é, e é justamente isso que a Maria está comentando. Aparece bem certinho nas imagens, tudo revestido com plástico, e inclusive até justamente por ter essa questão de risco, assim, a clínica inteira é uma área controlada. Tipo, que é restringido acesso, tem blindagem pra tudo que é lado, é chumbo pra caramba. É um ótimo bunker, porque tudo é blindado. E é pesado. Super. Tudo é um terror, né? O lixo é Aham. pesado, a tampa do lixo é pesada, a seringa é pesado, o castelinho pesado. tudo é pesado. Eu sempre, Porque tudo é de chumbo. Quando eu levo algum estagiário pra conhecer, sempre peço pra abrir, né? Abre essa tampa aqui. E as pessoas vão super felizes, achando que elas vão abrir com uma Vão única plenas. mão. E não é possível. Precisa usar as duas e mais aquela força interior pra conseguir abrir. É uma espessura Considerável. grande. É porque Exato. como é uma atividade grande, é muito Exatamente. tipo de radiação ali, né? Então, na verdade é a radiação gama, né? Basicamente, né? Eles Sim. vão emitir meio que um tipo só, né? Mas a gente tem atividades distintas, ali, energias distintas, então tem que ser chumbão mesmo. Mas uma curiosidade à parte, assim, aquele dia que houve a contaminação do pé do estagiário, foi engraçado, mas totalmente errado, porque ele contaminou o pé e se não bastasse, depois ele pegou carona com a paciente. Oh, meu Deus Então a do céu. paciente ofereceu carona de Uber e ele aceitou. Ou seja, ele saiu Bem feliz, né? Ainda Foi pra bem. casa de caronas, batendo um papo com a paciente, sem Irradiando. dosímetro, tomando uma dose ali. O lado bom é que pelo menos o nível é baixo, né? Como você Exato. falou, mas são Exato. coisas que acontecem. Fica pra- na história. Para a gente ver como realmente é uma área bem distinta. E ainda falando a respeito dessas curiosidades, né, a gente sabe, como você comentou, né, a medicina nuclear é uma modalidade aí que faz bastante exame mais metabólico, por assim dizer. E eu sei também que uma solicitação relativamente frequente de cintilografias é por condições oncológicas, né? Mas tem outras razões, né, outras condições de saúde, não é só isso, né? Mas imagino que seja meio frequente para você lidar com pacientes que estão nesse quadro oncológico. Como que é para vocês? Porque você vê a pessoa, né? Sim. Conversa com ela e tudo mais, né? E você, posteriormente, vê a imagem. Por mais que você não laude, Sim. porque isso é função do médico. E por mais que você não possa comunicar isso ao paciente, você vê. Sim. E imagino que você tenha também criança, faixa etária é de 0 a infinito, né? Exatamente. Ou 100 e poucos, né? Que é a idade máxima de ser humano, mas como que é pra você? Você fica mexida em alguns casos? Tem algum caso que você ficou meio impactada, assim, nesse quesito? Sempre tem, né? Sempre tem um caso ou outro que a gente se comove, né, com a história do paciente. Mas vem aquela questão do eu preciso ser
manter meu trabalho profissional aqui, né? Não posso preocupar mais o paciente. Muitas vezes eles perguntam, como é que tá a imagem? A gente sabe, a gente olha, mas eu não falo. Então a gente usa às vezes como desculpa, tem que processar a imagem, tem que fazer um trabalho, não sei o quê, para não falar diretamente, mas uma cintilografia de metástase, a gente consegue ver um padrão, né, de alteração bem diferente do que é uma cintilografia normal. A gente jamais fala pro paciente. Com o tempo, né, com a rotina, acaba adquirindo aquela habilidade de, entre aspas, ter uma frieza com o paciente, de saber que ele está passando por aquela situação, tem que passar, e você tá ali para fazer o seu melhor, da melhor forma possível. Indiferente, essas imagens, isso que você vê, você já viu em criança, já viu em adulto. Acaba acostumando, porque é diariamente. É rotina, né? Diariamente. Né? Uhum. Mas desses pacientes, você tá aí há quase 2 anos na medicina nuclear, tem alguma história que você lembra, assim, que você gostaria de compartilhar, que você fica, caramba, nunca me esqueci de fulano, né? Sim. De tal paciente. Sempre tem. Eu lembro de uma criança que ela nasceu e vivia em hospital. Então ela sempre estava em clínica, hospital. Para ela era normal. Ela já nem ligava mais, ia feliz fazer o exame. Você fica pensando, meu Deus, às vezes você vem trabalhar mal-humorado e a criança está numa situação muito complicada, crítica, né? Numa doença difícil de tratar, e ela tá ali feliz. Você para pra pensar, realmente, né? A vida tem suas peças, né? Acho que também como as crianças não têm muita noção do que tá acontecendo, para elas ela tá acostumada, é rotina, né? É novidade. Exatamente. A gente que é adulto que compreende, que dói, assim. Sim, exato. Eu lembro, assim, embora eu não trabalhe com medicina nuclear, né, eu escuto relatos de colegas que trabalham. E esses casos de você ver a metástase óssea sempre é muito pesado, né? Porque você sabe que quando tá nessa condição, geralmente há pouco recurso. Sim, é mais paliativo. Contornar, né? Mais paliativo, então você sabe. Mas eu já acompanhei também um amigo que contou a história de um menininho que ele fazia a imagem, assim, ele fez a cintilografia, ele tinha neuroblastoma, que é um câncer bem agressivo de criança, né? Fez os tratamentos, melhorou, mas voltou. Daí eu lembro que ele mostrou as imagens, assim, pra mim é bem perceptível como é metabólico, né? Então... Outra coisa que me fez lembrar, tem uma paciente que ela acompanha, né? Faz imagem recorrente. E uma vez ela veio, fez uma imagem e ela tinha as 2 pernas. Quando ela voltou na próxima, ela já tinha só uma. E a gente vê a imagem anterior, aí você olha assim, tipo, caramba, meu Deus. Aí depois ela veio de novo, ela já tava com as 2 pernas amputadas. Então você fica pensando... É muito rápido, né? É um sentimento... É muito curioso, mas em contrapartida é muito rico nesse quesito de conhecimento de área de saúde, né? Vocês devem ver uma variedade aí de condições, né? Sim. E realmente é tudo muito interessante. Por mais, né, que pelo lado humano seja triste a gente vê, mas é muito curioso o que essas imagens proporcionam aí de informação. Pois muito bem, meus irradiados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temática, que vocês tenham gostado do que a gente conversou aqui. E se vocês ainda tiverem dúvidas ou alguma coisa que vocês queiram perguntar ou que não tenha ficado claro, a Maria, né, tá aqui junto comigo, a gente se vê com frequência, então eu sempre posso passar para ela, vou deixar os contatos dela também aqui no final do episódio, para vocês poderem, né, se comunicar por e-mail, ali de repente pedir um material. Né? E, claro, como sempre, vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo pelo Radiação para Leigos, lá no @Radiação para Leigos pelo Instagram, ou então no radiaçãoparaleigos@gmail.com. Maria, muito obrigada por ter participado desse episódio comigo. Eu tenho certeza que foi muito rico para quem está ouvindo, né? Esse monte de informação que a gente trouxe, né? E só comunicando vocês que a gente vai ter mais episódios, que a Maria vai participar, né? De outros temas aí. Então, Maria, muito obrigada aí pela tua participação. Bom, eu que agradeço o convite, Paola, agradeço também a atenção de vocês e novamente estou à disposição, qualquer dúvida pode mandar uma mensagem, pode passar para a Paola, ela repassa. Eu vou ter o maior prazer de estar aqui novamente, conversando mais sobre medicina nuclear. Que ótimo, então. Então, muito obrigada, Maria, e pessoal, nos vemos, ou melhor, nos ouvimos no próximo episódio. Muito obrigada e até mais. Até mais, tchau, tchau.